Como nós vimos ontem, Deus Filho trouxe o povo a Deus o Pai diante do prometido Monte Sinai. E agora eles deverão aprender algumas regras de como viver na casa. Mas antes de qualquer coisa, é muito importante entender a ordem dos eventos aqui. No Egito, eles não escutaram em nenhum momento: olha, se vocês obedecerem às minhas ordens, então eu redimirei vocês da escravidão. Não, eles são redimidos muito e muito antes de receberem a lei. O povo não se purificou para ganhar sua salvação. Eles são salvos primeiro e através dessa redenção eles aprendem a ser o povo do Senhor. E é assim que no Monte Sinai Israel recebe então os 10 mandamentos. Só que tem um detalhe bem peculiar aqui. A Bíblia nunca os chama de os 10 mandamentos. Lembrando que esses subtítulos em negrito aí na sua Bíblia não fazem parte do texto original. Ao invés disso, eles são simplesmente chamados de palavras, que são reveladas lá no Sinai. E essas palavras do Senhor são uma revelação da boa vida, uma vida de amar a Deus, as primeiras 4 palavras, e amar os outros, as últimas 6 palavras. E essa é uma descrição perfeita da vida do Filho de Deus. Ele é aquele que ama de forma suprema ao seu Pai e ama ao seu próximo. Mesmo na eternidade, essa sempre foi a sua vida. E assim, Israel, que também é chamado de o Filho de Deus, recebe a vida do Filho de Deus para viver. Só que a questão é que essa ordem, ou essas palavras, estão em um patamar extremamente elevado. Isso para dizer de uma forma suave. E veja como eles reagiram a essas palavras lá em Êxodo 20, 18 e 19. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Essas palavras, descrevendo a boa vida, soaram como morte para os israelitas. Veja, a lei é boa, mas nós não somos. E uma boa lei aplicada a um povo mau significa a morte. Mesmo o povo de Deus, com a lei de Deus, não pode viver a boa vida. A lei só pode descrever esta vida para o povo. Ela não pode produzi-la neles. Na verdade, o povo se distancia do Senhor após o pronunciamento das palavras da lei. Eles querem que Moisés fique no meio deles e os proteja desse Deus santo, porque eles sabem que não podem atingir esse patamar. Bem, Moisés não está realmente à altura dessa tarefa, mas em Deuteronômio 18, o Senhor promete levantar um outro intermediário. É exatamente isso que Moisés promete ao povo nos versos 15 e 18. O Pai trovejou as 10 palavras do Sinai e isso derrubou o povo. A vida humana nunca entrou no coração do ser humano saída simplesmente de uma tábua de pedra, mas na plenitude do tempo ele enviaria não trovões, não mandamentos, mas seu Filho. Ele colocaria as palavras em Jesus, o seu profeta, e em Jesus a boa vida seria vivida pelo Filho de Deus. Onde a lei deixou bem evidente o abismo entre Deus e o homem, é Jesus quem cria uma ponte. E de repente, há o cumprimento das promessas feitas a essas palavras. Agora talvez você esteja pensando: não, peraí, promessas? Que promessas? Só tem mandamentos aqui. Bem, pense nisso. A expressão você não é uma maneira estranha de formular uma lei, não é? Afinal de contas, se nós olharmos para o texto original, antes de fazermos a tradução para o português, nós veremos que essas palavras elas não estão no imperativo, ou seja, naquela disposição gramatical de comandos. Deus poderia simplesmente ter dito o seguinte: você não deve matar. Mas não foi isso que Deus disse. O que ele disse foi: você não irá matar. Não irá. Vocês são meu povo especial. Eu o salvei. Vocês não vão mentir, vocês não vão matar, vocês não vão cobiçar. Vocês não irão. Para os gramáticos, isso é indicativo de futuro. Agora, obviamente, isso ainda carrega uma força de comando, é óbvio. Por exemplo, quando uma mãe grita: vai ter silêncio nessa casa. Pelo bem das crianças, é melhor que tenha silêncio. E quando Deus diz que haverá paz, há sim uma enorme força de comando para isso, mas há também essa promessa. Porque e se houver uma pessoa chamada de a palavra? E se houver uma encarnação real da boa vida de Deus? E se ele viver a vida do Filho de Deus como um de nossos irmãos? Se ele fizer isso, então a promessa será cumprida. A boa vida terá sido vivida. Você fará, terá se tornado, ele o fez. Você não fará, terá se tornado, ele não o fez. Sendo assim, poderemos renunciar a nós mesmos e confiar no único prometido pela lei. Veja, em um sentido definitivo, existe apenas um cumpridor da lei, o Senhor Jesus. Mas nele, a sua justiça, o seu espírito e a sua própria vida se tornam minha. Eu sou livre agora para viver sua vida no mundo. Como Paulo diz lá em Romanos 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Em Jesus e com Jesus, eu me torno um cumpridor secundário da lei.
liberto para amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Assim, ao ouvir Deus dizer, tu irás, você fará, isso desencadeará uma série de respostas. Eu não posso fazer. Ele fez. Por isso, nós faremos.